Agora, Ingrid, vamos lá. Pra gente começar a bater um papo aqui, pra gente conhecer a sua história, que eu acho que é muito forte. Você tem quantos anos hoje? 28. 28 anos. Isso. O que aconteceu? Como é que se desenvolveu o desfecho da sua história e a participação do Conselho Tutelar? A gente somos em 8 irmãos, né? Sim. E... Você é daqui de São Paulo mesmo? Sim, sou. E logo depois que o meu pai foi embora de casa, minha mãe sozinha, grávida da minha irmã caçula, sem ter condição de sustentar. Seu pai foi embora de casa? Foi embora de casa. Você tinha quantos anos nessa época? Eu fui a única que conheci ele. Eu tinha 5 anos de idade. 5 anos. Quando ele foi embora. Nessa época, você era mais velha? Você é a mais velha? Eu sou a do meio. Somos em 8. 8. E você é do meio. E a caçulinha, sua mãe estava grávida dela. Estava grávida da caçula. E o seu pai, os dois se separaram. Isso, por conta de vícios, né? Muita briga. Ele mesmo terminou arrumando as coisas e ia embora para Bahia. Foi embora para Bahia. E a sua mãe ficou, então, com você. E, na época, a sua irmã caçula na barriga e mais 7 filhos. Os 4, que são os mais velhos do primeiro casamento, os meus avós que criou eles. Então, minha mãe ficou comigo, a 2 no meio e a grávida da caçula. Então, ficou com você, mais 2 e mais uma que estava na barriga. Isso. 4. 4. Uma da barriga e 3 sendo Isso. criadas. E aí, o que começou a acontecer dentro de casa? Sem condição para criar a gente passou... A única alternativa que ela encontrou foi comprar caixa de chocolate e dar pra gente vender na rua. E aí, a gente ia pra escola, chegava em casa, comia, aí ela dava lá 3 caixas para você, para cada um, e a gente ia vender. Chegava... Você tinha 5 anos. Isso, daí já estava nos 7 anos. 7 anos. Então, esse período aí, de 2 anos, foi um período muito difícil. Foi. Dentro de casa chegou a faltar as coisas? Sim, até ela ter essa ideia de dar chocolate pra gente vender, passamos muita fome, a ponto de ela botar a gente pra dormir, porque não tinha nada pra comer, literalmente. No outro dia de manhã, ir no mercado, pedir pão, sobra... E na feira, buscar resto de feira, chegamos nesse ponto. Ela tinha trabalho, perdeu o trabalho, não havia ainda trabalho, seu pai que sustentava a casa? Ela tinha um trabalho dela, mas quando conheceu meu pai, ela abandonou para poder ficar só dentro de casa. Cuidando de você, das suas irmãs e da gravidez, né? Isso. Então, quando ele foi embora, grávida, não conseguia emprego, família estava um pouco longe, ajudava, às vezes não ajudava. Então a gente ficou nessa situação. Com o passar do tempo, também os problemas com ela mesma, então o nervosismo que ela tinha muito na época, então tudo era motivo. Então, se não vendia, aí começava a vir agressão. Então, se chegava em casa e faltava, não, eu usei tanto para poder comer um lanche. Aí vinha agressão com meus irmãos, né, também. Então, foi quando a gente começou a se revoltar com isso. Dormia fora de casa. Não, olha, eu não vendi hoje, sobrou uma caixa. Eu sabia que se eu chegasse em casa, eu ia apanhar. Então, aí eu ficava na rua. Até amanhecer o dia para vender e voltar para casa. O meu irmão fazia a mesma coisa, né? Então, foi quando eu cheguei até dormir com um morador de rua aqui no centro da cidade. Aqui no centro de São Paulo? Sim, aqui com 7 anos de idade? Isso. Então, eu tinha medo, então, não. Aí foi quando um dia, andando, cansei. Eu lembro que era debaixo da ponte do Anhangabaú, né? Que era diferente na época. E eu deitei ali debaixo, botei a caixa de chocolate, deitei e dormi. Acordei de manhã, aí saí andando para poder terminar de vender e voltar para casa. Então, quando chegava em casa, ela já estava no nervosismo que tinha sumido. E porque não tinha vendido, então era... Mas ela batia bastante mesmo? Batia a ponto de machucar, tirar sangue, deixar roxo, que foi o que fez me levarem até para o Conselho Tutelar.